Bom, seguindo aqui com o 37, considere um quadrado Q e um retângulo R, cujas medidas dos lados estão indicadas nas figuras. Sabendo-se que A é um número natural maior que zero, para que as áreas de Q e R sejam iguais, a medida do lado do retângulo indicada por H na figura deverá ser, então, o que o problema quer saber é quanto vale H. Tá? Já dá para ver pelas alternativas aqui, né, que não vai ser um número, né? Vai estar tudo em função de A. Então, a área de Q é igual à área de R. Como eu calculo a área de Q, né? A área de Q é um quadrado, então eu faço lado vezes lado, correto? Então, é raiz quadrada de A ao cubo vezes raiz quadrada de A ao cubo, né? Ou raiz quadrada de A ao cubo ao quadrado. E a área do retângulo eu faço H, né? Base vezes altura. Então, H vezes raiz quadrada de A. A ao cubo vezes A ao cubo, quando eu faço aqui, ó, raiz quadrada, né, de A ao cubo vezes raiz quadrada de A ao cubo, eu coloco tudo dentro de uma mesma raiz. Então fica A ao cubo vezes A ao cubo. E isso aqui dá A elevado a sexta, correto? Que somos expoentes, né? Porque o que é A ao cubo? É A vezes A vezes A. E quando você multiplica com A ao cubo, que também é A vezes A vezes A, você vai ter 6 fatores A multiplicando. E colocando isso em forma de potência novamente, ficaria A elevado a sexta potência. Então, a raiz quadrada de A ao cubo vezes a raiz quadrada de A ao cubo dá uma raiz quadrada de A à sexta. Certo? O que seria A à sexta? Seria você fatorar, né, alguma coisa ali e dar isso aqui, ó, A 6 vezes aqui. E aí, para eu tirar a raiz quadrada, né, eu pegaria de 2 em 2, não é? Esse A com esse A fica A ao quadrado, esse A com esse A ao quadrado e esse A com esse A ao quadrado também. Então eu poderia colocar isso aqui dentro de uma raiz só, né? A ao quadrado vezes A ao quadrado vezes A ao quadrado. E aí sai para fora, os 3A saem para fora. A vezes A vezes A. Ou então, se você sabe as regras da potenciação, né, da radiciação, você pode simplificar. Olha, o índice aqui da raiz é 2. O expoente do A é 6. Então, né, você divide, né, a radiciação, você pode escrevê-la numa forma de potência. Então, essa raiz quadrada de A elevado a sexta, escrita em forma de potência, fica A elevado a 6 meios, que é A elevado a 3, certo? É importante saber essas regrinhas, né, da radiciação. Então, olha, deu A ao cubo, tá? Então, a área de Q é igual à área de R, então a área de Q deu A ao cubo e a área de R deu H vezes a raiz quadrada de A. Aí vamos isolar o H, então vai ficar H igual a A ao cubo sobre raiz quadrada de A. Aí você vai lá nas alternativas e não tem essa alternativa e você acha que está errado, mas não está errado. O que acontece é que é o seguinte: nós, na matemática, não deixamos o denominador irracional, né? Como eu não sei, aqui só está falando que o A é um número natural maior que zero, mas não está falando se ele é um quadrado perfeito, né? Então, eu tenho que racionalizar, eu tenho que tornar essa fração uma fração racional. E para fazer isso, eu vou racionalizar o denominador, multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de A. Quando eu multiplicar em cima, né, numerador, A ao cubo vezes raiz quadrada de A, é só eu juntar os dois, olha. Opa! Então fica A ao cubo vezes raiz quadrada de A. E embaixo, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A. Quando eu multiplico uma raiz quadrada por ela mesma, né, é só eu tirar o radicando lá de dentro, né? A vezes A dá A ao quadrado, então a raiz quadrada de A ao quadrado dá A. Então aqui embaixo dá A, olha.
E aí você tem aqui A ao cubo. O que é A ao cubo? A vezes A vezes A. Então você corta, né? Você simplifica um A de cima com esse A de baixo. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar A ao quadrado vezes raiz quadrada de A. Entendeu? Porque o que é esse A ao cubo aqui, né? É A vezes A vezes A vezes raiz quadrada de A. E embaixo eu tinha um A. Se você cancelar, né, simplificar por A, vai ficar A vezes A, que é A ao quadrado, vezes raiz quadrada de A. Então, aí a gente tem aqui, né, na alternativa B, essa resposta, certo? Que é a resposta correta. Vamos para 38. 38. Considere uma circunferência de centro O e diâmetro D. Então a gente tem aqui a circunferência, ela está inscrita aqui nesse quadrado, né, ABCD, e o diâmetro dela é O, então o diâmetro D, né? Então o diâmetro, ó, ele vai daqui até a outra extremidade, passando pelo centro, tá? Ela está inscrita em um quadrado ABCD, né? Então está inscrita nesse quadrado aqui ABCD, olha, de área igual a 36. Então, se o quadrado tem área 36, qual é a medida do lado desse quadrado? Olha, eu tenho um quadrado de área 36. Para eu saber a medida do lado, né, eu tenho que ver qual é a medida, qual é o valor que ele vezes ele dá 36, ou seja, eu tenho que ver a raiz quadrada de 36 e é 6. Então eu sei que o lado aqui desse quadrado é 6. Usando π igual a 3,1, é correto afirmar que a medida do comprimento dessa circunferência é... E aí, gente, olha, se eu pegar essa linha, isso aqui é o diâmetro também, né? Só que aí vamos supor que eu só queira o raio, né? Porque eu quero lá calcular o comprimento da circunferência, e o comprimento de uma circunferência é 2πr, né? 2 vezes π, o π já está dado aqui, ó, 3,1. Só falta eu saber o raio. O que é o raio? O raio não é metade do diâmetro? Aí eu pergunto para você, qual é essa medida aqui, ó, desse diâmetro aqui, né, desse raio? Isso aqui é o raio, né? Ele vai do centro até a borda da circunferência, olha. Eu sei que o lado do quadrado, ou seja, aqui de cima, né, do B até o C, olha, eu sei que isso aqui é 6, certo? Então isso aqui, o R é 3, concorda? Então é 3. Então, ó, pronto, já tenho tudo para calcular o comprimento da circunferência. 2 vezes 3,1 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3,1 dá 18,6, né? Deixa eu ver, 3,1 vezes 6. Aqui dá 6, aqui dá 18, isso mesmo. 18,6 centímetros, portanto, letra D. Certo? Um pouquinho de raciocínio, né? Geometria e muito exercício, você consegue ver que isso aqui é bem tranquilinho. Vamos lá para 39? 39. Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas ortogonais a seguir, localize os pontos A, menos 2 e 4, e C, 3 e menos 1, que são vértices opostos de um quadrado ABCD. As coordenadas dos vértices B e D do quadrado ABCD são respectivamente... Então o que eu vou fazer aqui, olha? Se eu estivesse fazendo na prova, né, tem uma área de rascunho, aí eu copiaria isso aqui, né? E aí o ponto A é menos 2 e 4, olha. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui é menos 1, aqui é menos 2. E 4, né? Então 1, 2, 3, 4. Então ele estaria aqui. Esse é o ponto A. E aí vamos para o ponto C. Ponto C é 3 e menos 1. Então 3, né? Primeiro no eixo X, olha. 1, 2, 3. E menos 1 aqui no Y. Então agora é só eu cruzar os dois, ó. Vai dar aqui. Então esse aqui é o ponto C.
Tá dizendo que eles são vértices opostos do quadrado ABCD. Então tá faltando o vértice B e o vértice D, né? Então, poxa, só eu subir aqui, né? Encontra aqui, olha, vamos encontrar aqui, encontra aqui, desce aqui e aqui a gente vai para a esquerda, ó. Pronto, já achei os outros dois vértices. Aí a letra que eu colocar aqui tanto faz, né? Ali tá falando que o B, o X ele é positivo, né? Então o B vai estar para esse daqui vai ser o B e esse aqui vai ser o D. Então o que vai ser o B? Vai ser 3, né? Olha, aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então o B vai ser 3 e 4 e o D vai ser menos 1, menos 2 e menos 1. Então 3 e 4, pronto, já achei aqui, ó. Alternativa A, tranquilinho também, né? Sistemas de coordenadas cartesianas, bem tranquilinho. Vamos para a última. 40, a última questão de matemática da prova do vestibulinho da Embraer, 2021-2022. Dadas as frações algébricas A igual x ao quadrado mais 20x mais 100 sobre x ao quadrado mais 10x e B 2x menos y 4x ao quadrado menos 2xy, a expressão que representa A sobre B na sua forma simplificada então ele quer que eu faça A sobre B. Essas frações algébricas, né, provavelmente elas vai dar para eu simplificá-las. Vamos ver aqui na de cima. Na de cima eu tenho aqui no numerador, né, um trinômio quadrado perfeito, né? Vamos ver se é um trinômio quadrado perfeito mesmo. Olha, trinômio quadrado perfeito ele é um trinômio porque ele tem 3 termos, né? E como que eu fatoro o trinômio quadrado perfeito? Eu coloco um parênteses, coloco o expoente 2, olho esse primeiro sinal aqui, olha, ele é mais, né? Então aqui vai ser mais. Pego a raiz quadrada do primeiro termo, que é x ao quadrado, a raiz quadrada dele é x, e a raiz quadrada do 100 é 10. E aí eu poderia fazer a distributiva, né? Ou eu posso simplesmente fazer 2 vezes x vezes 10. E isso dá 20x, ou seja, exatamente o que está aqui no termo do meio, ó. Então ele é um trinômio quadrado perfeito, e é essa a maneira que eu fatoro. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 10x. Aí aqui eu tenho um fator comum, né, que é o x. Tá? Então eu coloco esse fator comum em evidência. Então eu coloco x em evidência e eu vou ver x vezes o que dá x ao quadrado? X vezes x. Depois x vezes o que dá 10x? Mais 10. E aí essa fração eu consigo simplificar, porque o que é x mais 10 ao quadrado? É x mais 10 vezes x mais 10. E embaixo eu tenho x vezes x mais 10, então eu posso simplificar, né? Posso cortar esse x mais 10 de cima com um x mais 10 embaixo. E aí o que ficou aqui, né? O A ele ficou x mais 10 sobre x. Posso cortar o x aqui? Não. Por quê? Porque o x ele está somando aqui em cima, entendeu? Então você não pode cortar. É como se fosse, por exemplo, assim, olha, 8 mais 10 dividido por 8, né? Posso cortar o 8? Vamos supor que eu corte. Cortei, então isso aqui vai dar 10? Não, isso aqui não dá 10. Porque se você tiver 8 mais 10 sobre 8, né? O que é 8 mais 10? Dá 18. Dividido por 8, ó, isso aqui não dá 10. 18 dividido por 8. Isso aqui dá 2, alguma coisa, né? Não dá nem 3, entendeu? Então quando tá somando eu não posso cortar. Agora se tivesse multiplicando, aí sim eu poderia. Porque olha, cortou aqui o 8 com 8, deu 10, né? Aí vamos ver sem cortar agora. 8 vezes 10, o que dá 8 vezes 10? Dá 80. 80 dividido por 8 dá 10. Então se ele estiver multiplicando eu posso cortar. Se ele estiver somando ou subtraindo, não. Aí beleza. Fizemos ali, fatoramos o A, simplificamos a fração, né, no máximo que deu. Agora vamos ver a B. A B aqui em cima, no numerador, não dá para fazer nada, né? Não tem fator comum em evidência,
não é diferença de quadrado, não dá para fazer nada. Mas aqui embaixo eu tenho o fator comum, né, que é o 2x. O 4x ao quadrado e o 2xy, ambos têm 2x. Né? Então coloco em evidência. E aí você vai se perguntar o seguinte, 2x vezes o que dá 4x ao quadrado? Vezes 2x, né? Ó, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Aí põe o menos. E aí 2x vezes o que dá 2xy? Vezes y. Então, olha, de novo eu tenho algo aqui para cortar, tá vendo? Aí você fala assim, ué, professor, o senhor falou que eu não posso cortar quando tá subtraindo, mas aqui eu tô cortando tudo, tá vendo? Quando eu corto tudo, não tem problema. Tô cortando 2x menos y, ele tava multiplicando aqui, tá vendo? Então eu posso cortar, não tem problema. E o que fica quando eu corto tudo? Fica 1, tá? Porque na verdade eu não tô cortando, não tô apagando, eu tô simplificando, eu tô dividindo. O numerador e o denominador eu estou dividindo por 2x menos y. E quando eu divido 2x menos y por 2x menos y, dá 1, né? Então quando você corta, aqui fica 1 e aqui fica 1, olha. E aí não sobrou nada em cima, então coloca 1. Embaixo 2x vezes 1, 2x. Então o B ficou 1 sobre 2x. E aí, gente, olha, eu tenho uma divisão de frações. Como que eu faço divisão de fração? Eu copio a primeira fração, né? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Copia a de cima, x mais 10 sobre x, vezes, e inverte a de baixo, 2x sobre 1. E aí, o que é esse 2x vezes x mais 10, né? Você pode colocar ele assim, olha, 2x vezes x mais 10. E x vezes 1 dá x. E aí, olha, posso cortar o x, né? Ele está multiplicando, tá vendo? Ó? É 2 vezes x mais 10. Esse x eu posso cortar com esse x. Esse aqui não. Tá? Então, o que ficou? Olha, embaixo, né? Cortou aqui, ficou 1. Então, ele deixou de ser fração, né? Porque vai ficar 1 no denominador. Não preciso colocar. E aqui eu faço a distributiva, olha. Deixa eu ver se precisa fazer. Não, já tem a letra C aqui, né? Que não está feita a distributiva, eles deixaram dessa maneira mesmo, 2 vezes x mais 10. Mas se não tivesse essa resposta, você teria que fazer a distributiva e daria 2x mais 20. Que daí você faria aqui 2 vezes x e 2 vezes 10 e daria o 2x mais 20. Como não tem, né, então é a letra C. Bom, espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento explicar de uma outra maneira, tá? Então, um forte abraço e até a próxima.